pessoal. Boa tarde para todo mundo. Eu sei que muita gente vai chegando aí depois, mas eu espero que seja proveitoso para todo mundo. E eu preparei uma apresentação para explicar um pouquinho para vocês, né, um pouquinho do meu trabalho e explicar também o que é que comportamento alimentar tem a ver com essa quarentena, né? Na verdade, já respondo para vocês que é tudo, mas a gente vai ver aí um pouquinho e vou estar fazendo o share para vocês aí. Não sei se vocês puderem também me dizer se vocês estão conseguindo ver a tela. Eu vou iniciar aqui. Sim, a gente tá. Tá tudo ok? Pronto. Então, eu peço desculpas se eu também não consegui deixar aí numa imagem que seja legal, mas espero que todo mundo esteja vendo de forma nítida. Então, assim, hoje eu gostaria muito também de me apresentar, né, um pouquinho. Eu sou nutricionista desde 2011 e eu trabalho com comportamento alimentar faz uns 4 anos. E aí dentro do consultório, eu sempre quis fazer uma nutrição diferente para os meus pacientes e eu não conseguia entender porque às vezes eu conseguia fazer um plano alimentar e a pessoa não conseguia seguir. Então, por mais que eu colocasse aí o quantitativo e tudo que ele precisava, sempre era muito difícil ele cumprir, né, esse esquema ou a forma de se alimentar. Por mais que eu tivesse essa alteração, mexia aqui, multiplicava aqui ou retirava aqui, mexia, eu não conseguia. Então, eu comecei a estudar comportamento mais ou menos uns 3 anos. E aí eu comecei também a me aprofundar muito nesse tema e me apaixonei. Não tinha como eu não me apaixonar, porque tem muita coisa diferente, né, quando a gente estuda comportamento. E a gente começa a entender como isso também pode estar interferindo na minha forma de comer. Não é só caloria e nutriente. Então, gostaria também de começar dizendo que hoje a gente realmente vive em um grande paradoxo nutricional. As estatísticas de peso, só para vocês terem uma noção, né, dentro da nossa realidade, hoje, segundo o IBGE, a gente tem 56,9% da população brasileira. E elas se encontram com MC acima de 25, acima de sobrepeso e obesidade. Então, segundo a ABESO, a sociedade, né, Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, falam também, apontam que mais de 50% da população ela está acima do peso ou com obesidade. Segundo também a Vigitel, que é a Vigilância de Fatores de Riscos e Proteção para Doenças Crônicas, também tem dizendo isso, que 42,7% da população estava acima do peso no ano de 2006. E em 2011, esse número passou de 48,5% para 67,8% em 2018. Então, é um número muito alto, né? E também tem um estudo, em 2008, que também é um estudo americano, dizendo que a maioria da população, com o decorrer do tempo, também, desde 1970, isso vem aumentando, tanto na população americana quanto na população mundial, né, em si. Mas, em contrapartida, será que ninguém quer ser saudável? Será que dentro dessas situações a gente não está buscando, né, uma melhora da nossa saúde? Os estudos também dizem que sim, que a procura do nutricionista aumentou muito aqui de 2012 a 2013, em torno de 32,6%. Isso é uma reportagem, né, mas significa que cada vez mais isso se aumenta com o decorrer do tempo. Então, estamos em 2020, esse número, com certeza, está muito maior. Também tem um estudo em 2.489 universitárias brasileiras e encontrou que 40,7% faziam regime para emagrecer. E o aumento também de consumos orgânicos, agroecológicos, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, aumentou muito também por conta dessa busca por uma alimentação saudável. E em 2015, a gente teve aí um aumento nesse mercado, nesse setor de alimentos, de em torno de 35 bilhões de reais. Então, ou seja, com certeza em 2020 a gente está muito maior também em relação a isso.
E também tem uma pesquisa, né, em 2011, que no Amazon teve muita busca em relação à palavra-chave, perda de peso. E teve aí uma procura muito grande em relação a esses best-sellers. Então, ou seja, como a gente tivesse ao mesmo tempo aumentando de peso, mas ao mesmo tempo também se preocupando com essa saúde. Então, tem alguma coisa errada aí. Como é que a gente hoje está se preocupando tanto, né, em uma alimentação melhor, mas ao mesmo tempo a gente se encontra tão doente, né? A gente está nesse paradoxo. Mas é muito importante também, então, a gente não só se guiar nesses dados, e sim se guiar em outras coisas, em procurar outras situações. E começar a se perguntar, né, por que comemos o que comemos? Temos as mesmas condições de estar comendo os mesmos alimentos? Será que todos comemos de forma igual? Será que o ambiente que eu vivo reflete nas minhas escolhas alimentares? Então, são coisas que a gente também tem que começar a se questionar. Será que tudo isso não faz sentido? Então, é muito importante a gente parar para pensar, né, no que está acontecendo dentro da nossa alimentação, né? E aí eu trouxe uma terminologia de Sophie Deran, que é um PhD muito famosa, e ela teve uma citação no TEDx que foi muito boa, que ela diz assim: nunca se falou tanto de nutrição, nunca se falou tanto em dieta, e nunca se teve tantos problemas de peso e tanto mal-estar com a comida. Então, se a gente for parar para pensar, realmente, a gente está tendo uma relação difícil com a comida. Hoje, a gente está focando muito mais nos alimentos, no seu teor nutricional, e exclusivamente só disso. Hoje, a gente só classifica o alimento como proibido, permitido, o que engorda, o que emagrece. Se esse alimento ele vai estar com que eu tenha massa magra, se ele vai fazer com que eu aumente minha massa gorda. Então, a gente está buscando e tendo uma procura mais para fins estéticos, né? E a gente está esquecendo que a gente também tem muitas outras coisas por trás dessa decisão de se alimentar. Então, se as pessoas realmente começassem a perceber que essa mudança cultural alimentar e que a gente está demonizando tanto o alimento, isso está trazendo uma situação muito prejudicial. A gente está fazendo com que as pessoas fiquem neuróticas, na palavra de forma bem literal, porque a gente não consegue mais pensar em outra coisa a não ser caloria. Quanto tem caloria daquela barra de chocolate? Quanta caloria tem daquela batata? E aí a gente está esquecendo que a gente também tem motivações para comer além do valor nutricional desse alimento. Então, a gente também está esquecendo que o alimento, ele realmente é muito mais do que nutriente para o ser humano. Esquecemos que o corpo, ele tem algo a nos dizer sobre o comer. E aí, se a gente for parar para pensar nisso, né, nos nossos avós ou nos nossos pais, se a gente também fizer essa pergunta para eles, ou qualquer pessoa que seja, que tenha de outras décadas, elas também vão dizer isso para você, né? Como é que antigamente a gente não precisava de nutricionista, né, que não precisava de ninguém para dizer, e hoje, mais do que nunca, a gente está precisando de nutricionista, a gente vai para o nutricionista para dizer quanto a gente tem que comer, quanto é a quantidade, né, quanto de macronutriente, quanto de carboidrato, quanto de lipídio. E aí a gente também realmente não começa a ficar perdido. Né? Vanessa, eu ouço muito isso. Vanessa, qual é o alimento que é mais saudável? Qual o alimento que é menos saudável? E eu gosto muito de falar isso no consultório, que o valor da comida ele é neutro. Ele não tem uma classificação. Porque para você pode ser um prazer muito grande comer chocolate e para outra pessoa não ser. Para você pode ser comer coxinha e para outra pessoa pode não ser. Então, quando a gente começa a entender que o alimento ele não tem valor, que ele
tem um valor só sim neutro, né? Porque quem dá esse valor somos nós, cada pessoa. E também, se a gente for parar para pensar, né, em todas essas situações do nosso dia a dia, a gente tem que parar para pensar também por que esse comer ficou tão complicado. Porque esse comer cada dia mais está trazendo tantas situações na nossa vida que está difícil, né, para a gente escolher qual a melhor opção. Mas se a gente for parar para pensar, né, a nossa relação com a comida, ela é para a vida inteira. A gente, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, a gente tem essa relação com a comida. A gente não vai parar de comer. Todos os dias a gente come. Então, se a gente for parar para pensar no aleitamento materno, a gente já começou a ter uma transformação nisso. Por exemplo, quando o médico diz para as mães, né, você tem que dar de mamar para o bebê de 4 em 4 horas, né? E aí o que acontece? A gente também está deixando a criança se acostumar com regras e não com a vontade em si dela comer. Ou então, quando a criança ela começa a chorar, a gente já dá o peito, né? Automaticamente, porque a gente acha que isso é fome. Então, a gente já tem também, no primeiro momento do aleitamento, o nosso primeiro contato, né, com o alimento, que é o leite materno, né? E a gente já começa, dentro desse primeiro momento, a ter associação com o paladar doce. Então, por isso que a maioria das pessoas elas têm preferência por alimentos doces, já por conta do açúcar do leite, que a gente já inicia dentro desse período. Também tem a introdução alimentar, quando a gente começa a deixar o leite materno e a consumir, né, os novos alimentos e começar a descobrir, né, o mundo dos alimentos. Quando a mãe diz para a gente também, só vai sair da mesa quando terminar o prato, né? E aí a gente acabava tendo que comer porque a nossa mãe queria e não porque às vezes a gente estava com vontade. Também a gente hoje está tendo muita proibição e restrições alimentares. Hoje a gente, praticamente, se você for parar, tudo a gente se questiona. Hoje a gente se questiona até por que a gente come pão, né? Que era uma coisa que era muito usual da nossa vida, dos nossos pais, e sempre o pãozinho teve na nossa mesa, mas hoje em dia, mais do que nunca, é algo que está sendo muito mais difícil ser consumido, né? Justamente porque tem muito dessa onda, né? É porque a gente tem que cortar o glúten, é porque a gente tem que cortar a lactose, sem mesmo nem sequer a gente fazer um exame, sem ao menos a gente verificar, né, se a gente tem alguma alergia, se a gente tem alguma intolerância. Mas é porque a gente também está rodeado de muitos locais, e muitas situações, e muita mídia, né, muita informação de muita gente. E aí a gente fica muito perdido, a gente realmente não sabe mais o que comer. Então a gente acha que é muito melhor restringir, porque a gente não fica exposto a esse perigo, né? Mas também, cada dia mais, isso se encaixa mais ainda agora em relação à quarentena, que a gente está tendo uma procura dessa comida para um conforto emocional, né? Que a gente acaba ficando triste, aí a gente procura comida, a gente está com tédio, a gente procura comida, aí a gente está sem nada, está estressado por conta das leituras e tudo que a gente está vendo dentro desse momento. Aí a gente abre a geladeira, né, para estar comendo, mas nem sempre é a fome fisiológica, né, e sim a fome emocional. E também, né, por conta dessa situação, a gente também tem muita insatisfação corporal. A gente hoje tem muito problema também em se aceitar, no sentido de pensar que esse corpo ele não pode ser totalmente modificável. Mas a gente vê muito, né, na mídia que a gente tem que ter barriga tanquinho, que a gente tem que ter o cabelo assim, a gente tem que colocar aí agora, né, botox, fazer botox na boca, tem que botar cílio postiço, né? Principalmente as mulheres se acometem muito com essa questão de insatisfação corporal, mas os homens também, né? Cada vez mais, infelizmente,
também está tendo essa questão do lado masculino, né? Cada vez mais os homens, eles estão tendo também essa pressão estética. E aí a gente acaba também se sentindo inadequado, né? Porque a gente vai vendo aqueles corpos da internet que não são corpos reais, são corpos que a gente sabe que tem aí uma manipulação de um Photoshop, tem uma manipulação aí de muitas imagens. Então, muitas vezes aquele corpo que a gente vê na internet não é um corpo que a gente vê no nosso dia a dia. Se a gente for começar a observar as pessoas com quem a gente trabalha, as pessoas com quem a gente convive, né? Poucas são as pessoas que têm esse biotipo físico e que conseguem ter esse biotipo físico. E quando você para assim, conseguem, né? Aí a gente tem um adendo em relação a isso, de parar para pensar, conseguem como? Com que artifícios? Né? Muitas vezes elas acabam também tendo essa modificação da vida, porque elas têm tempo, né? Tem dinheiro, tem muita coisa envolvida aí, não só o que a gente come. Então, quando a gente começa também a sentir que o nosso corpo ele está inadequado, a gente começa a achar que tem que adequar ele de alguma forma. E aí, muitas vezes, a gente procura as dietas. Então, uma das coisas que eu também trabalho dentro do consultório é que eu trabalho com uma transformação diferente. Eu não trabalho com dietas, eu não trabalho com prescrição, né, de quantidades e horários para comer. Muita gente se assusta quando chega no consultório, mas depois vai fazendo um sentido, né? Porque justamente dieta, por mais que é isso que entra no paradoxo, né? Por mais que a gente esteja fazendo muitas dietas, isso também não está deixando a gente saudável. Porque quanto mais a gente faz dieta, mais o nosso corpo ele se maltrata em relação a isso. E quando a gente começa a fazer dieta, a gente também mexe no nosso metabolismo. Então, hoje, como esse não é o assunto, eu não vou me aprofundar muito. Mas, realmente, isso também está sendo causado por conta das dietas. Porque a gente vive de uma dieta, pulando de uma dieta para outra. E aí, a gente também começa a associar outras coisas dentro desse comer, para ficar tão complicado. Né? Hoje em dia, a gente está tendo muito efeito sanfona. A gente vive engordando e emagrecendo. Eu conheço várias pacientes, atendo várias mulheres, principalmente, que chegam no momento e param para pensar que vivem em dieta 20, 30, 40 anos da sua vida. E muitas delas começaram muito novas a fazer dieta. E aí, mesmo assim, com tanta dieta, nunca se conseguiu um efeito corpóreo estável. As pessoas nunca conseguiram ter um peso adequado. Aí a gente pode dizer, não, mas quando eu fiz dieta, eu perdi peso. Certo, mas hoje em dia você tem esse mesmo peso? Ou você tem mais peso do que da época quando você fazia dieta? Ou quando você termina a dieta, o que acontece quando você termina a dieta, né? Porque eu digo muito também isso. Dieta, ela é eficiente, mas ela não é eficaz, porque ela não dura muito tempo. Porque sempre é muito restrito. E aí a gente começa a cortar tudo, entra numa situação que você não consegue mais manter aquilo por um período longo de tempo. E você acaba abandonando. E aí você fica frustrado por conta disso. E aí a gente também começa a comer de novo. Aí a gente engorda e quer entrar nesse ciclo. Né? Infelizmente, também é o que foram, por muito tempo, ensinado a nós. Eu também, quando eu saí da faculdade, eu fui ensinada assim, que eu já tinha que sair com a calculadora no meu bolso para saber quanto cada pessoa tinha que comer. Né? E isso é o que é o mais difícil, porque cada pessoa tem uma individualidade, que a gente vai ver mais daqui para frente. O histórico de dietas também, né? Cada dia mais você não consegue parar na primeira. Se realmente também dieta funcionasse, você só fazia uma e estava tudo certo. Você não dava mais continuidade nisso. Mas o que eu encontro muito dentro do consultório são pessoas que têm vários históricos de dieta.
pessoas que já fizeram de tudo, todas as dietas da lua, dieta de carboidrato, a low carb, a dieta da proteína, a dieta cetogênica, né? Então, sempre vai surgindo uma nova dieta, mas nenhuma delas faz a gente ficar saudável. A gente também está tendo uma obsessão muito maior por doces, também devido a essa restrição muito grande. E mulheres, eu sei que tem muita mulher aí hoje também, podem, com certeza, devem estar aí concordando comigo, que a gente também passa por muitos períodos hormonais, né? Muitas transformações hormonais durante o mês inteiro, né? E aí a gente também acaba tendo essa maior procura. Mas também porque os doces que hoje a gente também tem são alimentos muito industrializados, com muito teor de açúcar, né? Então, cada vez mais, quanto mais a gente consome, mais aumenta a demanda e mais a gente vai se acostumando com esse paladar. Então, por isso que nem sempre, quando a gente come uma fruta, a gente acha tão saborosa do que um pacote de biscoito. A gente também está tendo um pensamento muito obsessivo em relação à comida. A gente pensa o tempo todo, né, nessa comida, que hora eu vou comer, qual é a próxima refeição. Quando eu estou de dieta, isso é pior, né? Porque aí você fica esperando qual é a próxima hora, né, que eu vou comer. E aí a gente também começa a pensar qual é a caloria daquele prato, se aquilo ali vai me engordar, se aquilo ali vai emagrecer, né? E automaticamente, por conta dessa restrição alimentar e esse pensamento obsessivo, a gente também está tendo um comportamento muito compulsivo ao comer, no sentido de viver a semana inteira restringindo e botar o pé no acelerador no final de semana e comer tudo que a gente tem direito, né? E aí faz esse ciclo, né, de restrição e exagero. E a gente também entra num outro ciclo, um ciclo de medo, um ciclo de culpa e um ciclo de vergonha ao comer. Tem gente que tem vergonha ao comer na frente de parentes. Tem gente com vergonha de ir na praça de alimentação e colocar seu prato e as pessoas estarem lá julgando, né? Profissionais também de saúde, muitos que eu atendo, também têm esse medo, né, de das pessoas colocarem um prato lá na mesa e ficar alguém dando pitaco, né, na nossa alimentação. E, infelizmente, isso é algo que está sendo muito costumeiro. E eu não queria estar dizendo isso, mas cada dia mais a gente opina muito o prato do outro. Só que a gente não sabe o que aquela pessoa está passando na vida dela para estar escolhendo aquele prato. Às vezes aquela pessoa pode estar comendo aquilo ali porque algum parente muito importante na vida dela faleceu. E aí ela está comendo daquele jeito. Ou porque ela está tendo depressão e a única forma dela estar querendo aliviar tudo que ela sente é também na comida. Então, a gente, infelizmente, está fazendo muito isso. A gente também está tendo muita ansiedade em relação a essas escolhas alimentares. Por quê? Cada dia mais eu fico com esse pensamento, né, que eu tenho que, de uma certa forma, não sentir essa ansiedade, não sentir que eu estou precisando comer, né? E a gente acaba associando isso. Eu estou ansioso, eu estou com tédio, como eu falei anteriormente, né? E a gente acaba olhando para aquela comida e fica pensando, será que realmente é a certa? Será que é a melhor opção? Será que está sendo nutricionalmente adequado? E a gente acaba tendo muitos pensamentos em relação a essa comida. E também estamos tendo dificuldade de parar de comer, porque a gente está tendo um pensamento que a gente fica desconecto, né? Se a gente for parar para pensar voltando dos nossos avós e dos nossos pais, né, ninguém tinha uma nutricionista para dizer o quantitativo. 100 gramas de batata doce, né? 50 gramas de macarrão. Os nossos pais e os nossos avós saíam da mesa quando eles estavam satisfeitos, né, com a refeição. Quando eles percebiam que essa saciedade ela havia chegado. E hoje em dia a gente não tem mais essa percepção.
Quando a gente também era criança, não tinha ninguém dizendo quanto a gente tinha que comer. Quando a gente estava satisfeita, a gente deixava para lá e comia. Mas com o decorrer do tempo, que a gente foi ficando adulto, a gente foi entrando nessa bolha, foi entrando nessa situação de regra, né? Alimentar, e isso está hoje mais do que nunca, né, sendo exteriorizado por nós, por todo mundo. Então, se a gente for parar para pensar também, estamos tendo uma moralização da alimentação. Estamos tendo um terrorismo nutricional muito grande. E não só, se a gente for parar para pensar, esse terrorismo está cada dia maior. E se a gente continuar assim, a gente vai acabar só vivendo de luz, né? E aí, se a gente for trazer aqui, trouxe 3 definições para a gente começar a refletir sobre isso também hoje, né? Nós somos uma nação repleta de culpa baseada no que comemos. Hoje em dia, tudo que a gente come, a gente traz culpa, né? A gente se sente culpado, não deveria ter comido isso, não deveria ter comido aquilo. E essa culpa vai nos consumindo, né? E também tem uma pesquisa americana com 2.075 adultos e 45% comentaram que sentiam culpa ao comer. E isso é uma das situações que eu mais enfrento dentro do consultório. Então, quando a gente para pensar, gente, quando a gente pensa na situação da palavra culpa, né? É quando isso mexe com a nossa moral, né? E a culpa, ela sempre está relacionada a isso. E as nossas opções alimentares não podem estar sendo pautadas dessa forma, né? Que a gente tem que ter culpa ao comer, isso não é normal. Então, eu tenho muito isso também no consultório, que a gente chama de comer transtornado. Que se a gente for parar para pensar, a gente está cada dia mais tomando remédio para emagrecer, a gente está tomando anabolizante, a gente está reduzindo todas as calorias e nutrientes, e a gente está cada vez mais sentindo culpa quando a gente se permite a ir para uma festa que está dentro de um contexto super normal, dentro de um aniversário, né? Você ter bolo, você ter brigadeiro, você ter cachorro-quente, você ter coxinha, e a gente se sentir culpado por isso. E é muito ruim a gente pensar que a nossa alimentação ela está sendo reduzida dessa forma, né? E também tem uma situação que a gente pode parar para pensar, que tem uma citação dessa jornalista, que é a Juliana Valentim, que ela diz: saudades de uma geração em que a única coisa que fazia mal era misturar manga com leite, né? Ou a gente comer um cozido e não poder ir para a piscina, né? Que era um alimento muito pesado. Então, a gente tinha essas crenças alimentares que eram muito mais simples do que a gente hoje tem, né? Hoje, tudo ele é muito focado, né? Se aquele alimento vai me engordar ou se ele vai emagrecer. Se aquilo ali, agora principalmente com corona, né? A gente está aí nessa situação de pensar, poxa, qual o melhor alimento para melhorar a imunidade? E não tem, gente. Mesmo que você tome shot do Himalaia com todas as propriedades que você imaginar de benéfica, isso não vai fazer a gente ter uma imunidade boa. A imunidade boa, a gente se constrói com alimentação equilibrada, comendo vitaminas e minerais. Não vai ser com shot de gengibre, glutamina, limão e gratidão. Então, assim, se a gente já está com o sistema imune baixo, não adianta a gente tomar própolis, não adianta a gente tomar shot, que isso não vai recuperar o nosso sistema imune. E a gente pode consumir esses alimentos, sim, eu posso tomar shot, eu posso tomar vitamina C, não tem problema nenhum. Só que não vai fazer essa eficácia que muita gente está dizendo aí. O mais importante é se a gente estivesse tomando isso sempre ou antes de uma situação como essa. O corona, ele é um vírus que a gente não sabe como ele vai se comportar em cada pessoa.
Então, possa ser que uma pessoa, como vocês podem estar percebendo dentro das notícias, uma pessoa pode estar apresentando febre e outra não. Uma pessoa pode estar tendo tosse seca e outra não. Tem pessoas que estão tendo problemas respiratórios e outros não. Então, isso só enfatiza isso que eu estou falando, né? Que não tem como a gente ter essa adivinhação para que a gente veja qual o melhor alimento para se comer. Eu também gostaria de trazer a definição, segundo a Organização Mundial de Saúde, sobre o que é saúde, né? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, ou seja, se aquela comida, de uma certa forma, ou as escolhas alimentares que eu estou tendo, isso fazem com que eu tenha uma relação ruim com a comida, ou que essa comida esteja afetando de uma certa forma o meu emocional, a minha mente, se eu estou deixando de fazer coisas por conta que eu estou de dieta, né? Por exemplo, deixando de sair com a minha família porque eu estou com medo do que eu vou comer se eu sair, né? Se eu começo a fazer exercício físico para queimar calorias e não porque é importante para o meu corpo se exercitar, né? Então, tudo isso vai mexendo com o nosso mental, vai mexendo com o nosso social. Então, a partir do momento que você entra nessa bolha e você só considera a sua alimentação como o centro, né, da sua vida, isso também nunca vai dar certo, isso também nunca vai ser eficaz. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem dentro dessa situação. Eu estou deixando aqui o chat para que vocês também fiquem abertos se quiserem digitar, ou se quiserem só assistir, também não tem problema. Mas eu gostaria que vocês me dissessem qual a primeira lembrança que vem à cabeça de vocês quando você pensa nessa palavra abaixo, que eu vou estar colocando aqui. Sopa. O que a gente sente, né, quando a gente lembra de sopa? Qual é a primeira palavra que você lembra? Tu estás lendo, Vanessa? As pessoas estão falando quente. Ah, pronto. Isso. Claudiane está dizendo que quente, Anderson está dizendo noite, João infância, Laura gripe, Janaína aconchego, Mércia mãe, realmente, né? Sopa é muito de mãe, né? A Aurimar já está dizendo aí que adora, né? Quem mais, gente? Quem gostaria de falar mais? Que lembra quando come sopa? Tem mais alguma pessoa que está faltando escrever? Não, né? Tem aí, Ana Cássia disse que é uma delícia, né? Adora sopa. Bacana, gente. Então, assim, se você for parar para pensar, né, dentro disso tudo e que cada um respondeu, né? A gente tá com vários paradoxos aí, né? Estamos falando, assim, da mesma sopa, sem muita especificação, né? A gente está dizendo aí, eu não estou nem entrando em detalhe de qual é a sopa, se é canja, se é sopa de carne, se é de feijão, né? Mas a gente está aí falando da mesma sopa, né? Vamos pensar aí. E só que aí a gente também está falando de afeto, as sensações, sentimentos, né? Memórias, vivências que cada uma de vocês, né? Cada uma dessas pessoas que estão aqui na sala junto comigo, possuem, que todas elas são diferentes, né? Então, o jeito de que eu me comporto sobre essa sopa, né, a minha atitude alimentar em relação a ela é diferente para cada um de nós, né? Então, quando uma pessoa fala que é uma delícia, né, como Ana Cássia falou, dificilmente ela está me contando de algo ruim,
em relação a essa sopa, ou algo ruim em relação à memória que ela tem a essa sopa, né? Bem como alguém que disse também aí aconchego, conforto, né? Se a gente também for parar para pensar que a gente tem que perceber que esse conforto e delícia são bons, né? São duas características boas, mas eu estou falando de necessidades diferentes, de coisas boas e intensidades diferentes de pessoa para pessoa, né? Quem diz que é conforto pode não estar dizendo na mesma intensidade que disse quem falou delícia, né? E se a gente também começar a perceber que são graus diferentes, né, em relação a isso, a gente começa também a perceber que o que eu quero dizer com isso tudo, o que eu quero dizer com essa definição da sopa para mim. Existe um conteúdo da alimentação quando a gente conversa com a pessoa, de que pode não estar implícito, né? Mas a gente pode, ao ouvir, saber o quanto aquela pessoa deseja aquela comida, o quanto aquilo remete para ela. Então, isso dentro do consultório, isso para mim é como pistas, né? Informações que envolvem e atravessam essa alimentação dessa pessoa. Talvez em um primeiro momento eu possa estar vendo que esse alimento possa estar sendo consumido de que forma? Ele está muito frequente? Qual o contexto que eu escolho essa sopa? Qual o motivo que eu escolho essa sopa? Para emagrecer? Ou porque está frio? Né? Então, ou seja, existem muitas motivações, né, para essa comida. Também vou dar aqui um outro para vocês, né? Brigadeiro. O que é que brigadeiro remete para vocês? João disse festa, Anderson aniversário, Fernanda gordura. O que mais, gente? O que a gente remete aí com brigadeiro? Claudiane disse amo, bem... né? Filme, a Aurimar está falando do filme. Engorda, mas é bom demais, né, Ana? Mas é isso, né? Então, se vocês forem também parar para pensar nessa questão aí do brigadeiro, né? Dificilmente também são iguais, né? Essas percepções. E se a gente for trazer uma analogia aí simples de informação, a relação de consumo dessas pessoas que estão aí escrevendo podem ser diferentes, né? O que por exemplo, para Ana Cássia seria engordar? Qual era a quantidade, né, que seria para Ana Cássia? Qual é a situação para a Fernanda, né? Para a gordura também, o que é que seria para ela essa situação? Então, mesmo que a gente fale sobre isso, né, a gente também não tem como identificar isso a priori, né? Simplesmente a gente pensar, poxa, será que o brigadeiro ele tem esse poder tão grande de engordar? Ou será que é a quantidade que a gente consome? Né? E aí também tem aí a nossa última para a gente pensar. Cerveja. Eu me lembrei aí que também, né, a gente tem um perfil masculino, mas que também mulheres gostam, né? Então, pensei muito para trazer para cerveja. Então, Claudiane disse que é amargo, Laura também que eu queria. Fernanda combina com espetinho, né? Basinho. O que mais? João diz que é bom demais. Né, João? Relaxar. Ana Cláudia já disse que não gosta, prefere vinho. Aurimar já nem tem uma experiência em relação a isso, né? Não toma de jeito nenhum.
Mas se a gente for parar também para pensar, gente, que a alimentação ela é extremamente dialética, porque a gente tem uma dualidade disso. A gente tem um vai e vem muito grande sobre isso. Quer dizer que eu, nutricionista, quando eu ouço sobre essa alimentação, sobre as preferências de cada pessoa, aí é que essas pessoas também estão me contando, né, um pouco sobre elas mesmas, né? Qual o significado daquele alimento na vida dessa pessoa, né? E simplesmente chega um nutricionista para você e diz assim: você não vai mais tomar cerveja. Que, por exemplo, aí para a Lívia seria um momento que ela utilizaria para relaxar. Então, como é que você tira da própria pessoa algo que ela considera importante para relaxar? Né? Então, a gente hoje também, infelizmente, está tratando o nosso paciente sem essa individualidade. A gente entra hoje no consultório de forma tradicional, né? E chega lá e diz: olha, eu queria me alimentar melhor. E aí, a gente vai, bate lá, tá aqui o cardápio, siga daqui a 60 dias, depois você volta. Né? Só que aí tem muitos outros fatores que precisam ser averiguados, né? E perguntar assim: será que Lívia deixaria de viver sem a cerveja? Será que é algo que ela realmente desejaria abandonar da vida dela? E eu, como nutricionista, eu não tenho esse poder. Eu não posso dizer isso para ela, que ela tem que deixar de comer ou deixar de beber certos alimentos, e sim que ela queira, mas também entender como é que esse alimento está sendo inserido na vida dela, qual o contexto, né, de cada pessoa. Então, eu gostaria também de falar para vocês que tudo isso tem a ver com comportamento alimentar, né? As nossas escolhas, tudo isso vai estar interferindo. Por quê? Comportamento alimentar é um conjunto de cognições e afetos que reagem às ações e condutas alimentares. Vou dizer isso de uma forma simples, né? Que eu trouxe aí mais específica, mas, na verdade, nada mais, nada menos, é tudo que afeta como a gente come. E aí, se a gente for parar para pensar, o que é que pode afetar a gente quando a gente come? Muita coisa. E se a gente for também pensar nas atitudes alimentares, né, que eu tenho, que é particular de cada pessoa, eu tenho que lembrar dessa tríade aí, que eu estou mostrando para vocês na tela. As cognições é aquilo que conhecemos e acreditamos do mundo. Então, se a gente for trazer isso para a alimentação, é como se eu estivesse dizendo assim: eu não como carboidrato depois das 18 horas porque engorda. Eu não como brigadeiro porque tem muito açúcar. Eu não tomo refrigerante durante a semana, mas no final de semana eu tomo. Então, tudo isso são aquilo que eu conheço e acredito. Informações que eu tive da internet, da minha família, da minha mãe, dos meus avós. É tudo de informação que eu tenho sobre os alimentos. Mas que isso também, gente, pode estar sendo interligado com tudo da nossa vida. Mas aqui eu estou direcionando para alimento. Assim como os meus afetos. O que sentimos sobre a comida de forma positiva ou negativa. Qual as emoções que eu tenho em relação àquela comida. Como a gente falou aí, né? Também da sopa, mãe, né? Isso trouxe uma emoção para a gente. Trouxe uma emoção positiva, né? Eu me lembrei de algo que é direcionado com carinho. Mas também teve gente que colocou aí que sopa é doença, né? Então, ou seja, trouxe uma experiência negativa para aquela pessoa e traz e remete um sentimento muito ruim. Então, às vezes, por mais que você queira comer sopa, né, e
E se isso tiver um sentimento atrelado, uma memória ruim, é muito difícil você tomar a sopa. Né? E também tem os nossos comportamentos. O como, com o que, com quem e onde eu me alimento. Porque se a gente for parar para pensar, né, tudo isso também interfere na minha atitude alimentar. Se eu estou dentro de um domingo em casa com a minha família, e aí eu estou a fim de comer pizza, e aí meu pai também está querendo comer pizza, minha mãe sim e meu irmão não. Aí você para pensar. Seu irmão automaticamente, se ele não tiver outra coisa, por exemplo, na geladeira para comer, ele vai ter que ou comer a pizza ou ficar sem comer ou ter que preparar alguma coisa. Mas quem não tem nada para comer na geladeira ou não sabe preparar alguma coisa na cozinha? Então ela vai ficar à mercê dessa situação. Ela vai ter que comer pizza. Ou então a gente está viajando de carro, por exemplo. E aí o único lugar que a gente para e que consegue ter a comida acessível é no posto de gasolina. E aí dentro desse posto de gasolina só tem alimento industrializado. Então, ou seja, o ambiente também vai interferir no meu comportamento e na minha escolha alimentar. Então, é muito importante a gente pensar nessa tríade, porque o que eu penso, o que eu sinto, interfere na forma como eu como também a forma que eu como interfere na forma que eu penso e na forma que eu sinto. E comportamentos, gente, é nada mais, nada menos que hábitos. Coisas que a gente faz de nosso dia a dia. Coisas que a gente faz, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, qual é a principal atitude que eu tenho quando eu acordo? Qual é a minha primeira ação? Se vocês quiserem, também podem dizer aí para mim. Assim que eu abro os olhos, o que eu faço? Né? Me espreguiço, escovo os dentes, vejo a hora no celular. Então, exemplo, eu já vou direto pro banheiro. Já vou escovar meus dentes. Ó, a Aurimar diz, vou fazer o café. Então, ou seja, cada um de nós tem hábitos e rotinas diferentes. A Ana também disse, levanto e tomo um copo de água, né? Então, cada um de vocês tem uma rotina diferente de cada um que está dentro dessa sala, né? E se a gente for parar para pensar nisso, também temos particularidades em relação à alimentação. Por exemplo, quando a gente come coxinha, eu como coxinha pela ponta ou eu como na parte gordinha? Quando eu como feijão, eu boto o arroz em cima ou o feijão embaixo? E vice-versa. Então, ou seja, cada um de nós tem preferências e hábitos alimentares totalmente diferentes. E aí a gente também precisa, então, aprofundar esse relacionamento com a comida. E a gente tem que começar a perceber o que causa as alterações da forma como eu como. Então, se a gente for imaginar aí, né, eu trouxe essa analogia do iceberg, porque a gente fica muito preocupado com a parte de cima, né? A quantidade que eu como, o tipo do alimento que eu como, os horários que eu vou comer, a privação e a restrição desse alimento. Só que aí por baixo, se a gente for imaginar o iceberg, né, sempre ele é muito maior embaixo do que em cima. Mas por quê? Porque embaixo, se a gente trouxer essa analogia, desculpa, a gente vai perceber que tem o histórico familiar, pessoal, com a minha alimentação, os significados de magreza, gordura, fobia, simbolismos que eu tenho com a comida, os afetos e as representações no meu ato de comer. Então, tudo isso é muito maior do que eu imaginar quantas calorias tem aquele prato. E a gente também tem que perceber que a comida, ele tem muitos outros significados, muitos mesmo.
Porque eu posso estar trazendo uma emoção, uma memória em relação a essa comida. Cultural, por exemplo, nós nordestinos, né, gostamos muito do nosso cuscuz. Então, se a gente for parar para pensar, em São Paulo já não se come, né? Então, a gente tem que entender que até nisso influencia. De manhã, a gente gosta de coisas mais... para o paulista, se consideraria pesado, né? Mas para a gente não é. Né? A gente come macaxeira, batata doce, carne guisada, galinha guisada. Então, a gente tem muito esse costume, né? Quando a gente tem a nossa alimentação. E se a gente for parar para pensar, também tem um social, né? O local que eu vou, o local que eu frequento, a minha economia, meu valor financeiro. Então, exemplo, dentro daquele mês pode ter sido muito difícil, ou agora, né, que a gente está nessa situação aí do corona, que muita gente está, principalmente autônomos, né, como eu, estou sofrendo muito com isso também, que tem uma redução, né, da procura do valor, na procura do nutricionista, porque muita gente está dando prioridade às outras coisas. Mas também, por exemplo, eu tenho pacientes com transtornos alimentares, né, que tem bulimia, anorexia, e esses tratamentos continuam. Ou pessoas que também não sabem lidar com a comida dentro de casa, né, que estão afetados com muita emoção, com muito estresse, com muitas outras coisas e precisa desse acompanhamento. Então, tem várias vertentes, né, em relação a essa situação. Como também uma família, se essa família ela for de baixa renda, é inevitável, ela nunca vai comer um aspargo. Ela vai comer o que está mais barato, né? E se for salsicha, ela vai comer salsicha. Se essa for a única fonte de proteína, de carne que ela tem, ela vai ter que comprar isso. Então, a gente também precisa pensar que, às vezes, as nossas escolhas elas são motivadas pelo nosso financeiro também. Não dá para, às vezes, a gente investir tanto em suplemento, em whey protein, por exemplo. E a gente tem que ter o dinheiro direcionado para o que o nosso bolso cabe. Como também religioso, né? A gente tem pessoas, dependendo da religião, né? Existem alguns significados, né? Por exemplo, agora a gente vai aí, né? Vai entrar para Páscoa, dia de sexta-feira, muita gente que é católico, né? Quem é religioso para essa área, vai estar consumindo peixe, né? Dentro desse período. E tem outras pessoas que não vão estar. Mas a religião também é uma motivação para ter uma escolha diferente. Prazer também, né? É muito importante a gente pensar no prazer em comer. Se a gente não está feliz com o que a gente está comendo, a gente não vai estar feliz com nada na nossa vida também. Então, a gente tem que comer feliz, olhando para o nosso prato de forma feliz também. Não comer tipo, meu Deus, eu tenho que comer isso porque é para emagrecer, né? E aí você come algo que você não gosta, e aí você não fica com prazer, e aí você não aguenta também isso por muito tempo. Você larga. Então, é muito importante a gente começar a entender que a comida tem todos esses valores por trás. Não só se tem carboidrato, se tem gordura ou se tem proteína. A gente busca o alimento por todos os outros motivos aí que eu estou dizendo. E também eu coloquei aqui para a gente finalizar, né? Isso aqui foi um post que eu botei na rede social hoje e é o que muita gente também está enfrentando, se a gente também não está com uma boa relação com a comida. A gente está nesse momento com uma pandemia e se eu estou dentro desse momento com uma alimentação muito restrita, né? Se eu estou comendo muito pouco, se eu estou com um comer emocional, né? Se eu estou comendo muito pela emoção e se eu estou desconectado com os meus sinais internos, e os sinais internos que eu falo é os sinais de fome, saciedade, do que eu quero para mim, se eu estou tedioso, será que a comida ela vai resolver? Ou é melhor eu ver uma série, ler um livro?
Se eu tô triste, será que eu comer vai resolver essa tristeza? Ou é melhor eu chorar? É melhor eu me acolher nesse sentimento? Como também eu posso estar ansioso. Será que eu comer vai melhorar essa minha ansiedade? Né? Eu tenho certeza que não, gente. Porque quando a gente come para aliviar, né, uma emoção, não era o que a gente queria, era outra coisa. Às vezes a gente come, sim, por emoção e tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que afeta a nossa saúde é se a gente está comendo assim o tempo todo. Porque aí nunca vai ser de acordo com o que eu estou falando. Nunca vai ser porque eu estou com vontade, e sim porque tem algo ou alguém também influenciando essa minha escolha alimentar. Então, somando tudo isso, eu posso ter um exagero aí ao quadrado, né? A gente pode estar comendo aí em grande quantidade, automaticamente a gente pode estar engordando, né? E tá tudo bem também, gente. Porque se vocês forem parar para pensar, né? Dentro de uma situação dessa, é muito difícil a gente lidar, né? É algo que foi além, né, das coisas que a gente imaginava que poderia acontecer, né, dentro desse ano ou na nossa vida em geral, né, da gente ficar aí o tempo todo em casa, da gente ficar ociosos, né, e se deparar com essas coisas. Então, eu acredito que tem muita gente que está tendo essa desconexão com a comida, sempre teve essa desconexão com a comida, mas agora tem que enfrentar isso de todo jeito, né? Dentro de casa não tem como fugir, né? Não tem como negar. E isso também pode ser um ponto positivo, porque se a gente antes estava percebendo e agora tem que enfrentar, é nesse momento também que a gente pode buscar ajuda, né? Graças a Deus aí a gente tem a internet, a gente tem a tecnologia e a gente pode procurar ajuda, né, de um nutricionista ou de um terapeuta, né, para justamente a gente começar a entender que quando a gente está falando de sentimento, né, é algo que a gente precisa falar para alguém ou de alguma forma aliviar isso, mas não pode ser o tempo todo na comida. Então, se a gente está percebendo que a gente está assim, e a gente pode hoje, por exemplo, financeiramente, ter uma busca de um profissional nesse momento, é bom também, né? Que bom a gente poder procurar. E se não, também fica tranquilo, respira fundo, né? Se quiser, também me procura, né, por direct aí no Instagram ou pelo contato por e-mail, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, como você está se sentindo em relação a essa situação toda. Mas é importante a gente verificar, trazer para a nossa consciência que isso está acontecendo comigo, né? E entender que a gente não tem controle de tudo, né? Como essa situação aí está nos mostrando, né? Que a gente não tem controle nem sempre de algumas coisas. E às vezes a gente usa a comida para, de certa forma, para controlar essas coisas, né? O que eu não quero sentir, o que eu não quero fazer, o que eu quero evitar, o que eu quero aliviar. Então é muito importante a gente começar a perceber qual é a relação que eu estou tendo com a comida, mesmo nesse momento ou antes desse momento. E, né, o mais importante é a gente também perceber o que precisamos resgatar diante de tudo isso. A confiança dos nossos sinais, né, do nosso corpo, né, de fome, de saciedade, entender o relacionamento com a comida e o significado dos alimentos como um todo, comer com mais tranquilidade e prazer, né, viver menos com regras alimentares, viver de uma forma muito mais tranquila nessas opções, reaprender a conciliar as informações nutricionais com as nossas preferências, né, e o nosso apetite. Todos os alimentos, gente, eles podem ser encaixados na nossa vida. Eles têm um espaçozinho. Todos os alimentos, eles podem
está dentro do nosso contexto da nossa vida. Mas tudo isso tem que ser verificado de pessoa para pessoa. Qual é a quantidade, qual é a frequência e qual o contexto que esse alimento é inserido na minha vida. Como também fazer exercício como um aliado e não um inimigo. Hoje a gente também sente culpada porque a gente não vai na academia. Mas a gente esquece que o motivo não é esse, né, que a gente se exercita. E sim porque o nosso corpo precisa se mexer, ele sente falta disso. E também começar a ter uma melhor relação com o nosso peso que estamos nesse momento. Então, dentro do consultório, eu também não trabalho, só se o paciente quiser, né, logicamente, mas eu não trabalho também com peso. A gente não usa essa métrica dentro do consultório, porque peso, gente, ele não é comportamento, mas os meus comportamentos podem influenciar no meu peso. Então, a forma como eu estou comendo, né, se eu estou comendo de forma sempre exagerada, isso automaticamente vai estar mexendo no meu peso. E eu não preciso de balança para perceber isso. Existem outras coisas que a gente pode perceber. Então, gostaria de finalizar com essa frase de Ellis Satter, que ela é uma pesquisadora, que é muito boa, excelente, por sinal. E ela tem uma frase muito interessante, assim: comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa conexão com os nossos corpos e compromisso com a vida. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, né, que a comida, ela realmente não é só um combustível para o nosso corpo. Tem muitas outras coisas que são importantes também quando a gente come. Então, tá aí o meu contato, tem meu Instagram, tem meu site. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo com a gente hoje. E se vocês tiverem, né, alguma dúvida em relação a tudo isso que eu estou falando, podem perguntar, estou aqui para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Obrigada, Lívia. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que não, acho que você foi bem didática. Foi? Então, fico feliz. Então, gente, pode ter certeza, tá? João falou aqui, fala um pouco sobre a dieta flexível, tem como? Pronto, ótimo, foi boa essa pergunta, tá, João? Se a gente for parar para pensar, né, dieta flexível é nada mais, nada menos tudo que eu falei aqui, né? Se a gente for parar, começar a perceber que a nossa comida não é só carboidrato, proteína e lipídio, mas que a gente tem que ter um equilíbrio na nossa alimentação, comer o que é importante para se comer, né? Porque se eu for perguntar aqui, né, gente, de forma geral, se eu pedisse para vocês, dissessem assim: gente, me digam o que é necessário para comer de forma saudável e que a gente viva bem. Eu tenho certeza que muita gente vai dizer aí para mim: tem que comer fruta e verdura, tem que não consumir fritura em excesso, que não pode comer açúcar de forma exagerada. Então, ou seja, a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não sabe como aplicar isso na nossa vida. Então, por isso que é meu trabalho, né? Esse é o meu trabalho dentro do consultório, é ajudar as pessoas a ver como é que elas podem ter uma alimentação de acordo com a vida delas. Então, eu sempre gosto também de falar essa frase: a gente tem que ter uma alimentação possível para a nossa vida.
que ela consiga se encaixar na nossa vida e não o contrário, né? Então, se eu não consigo, por exemplo, durante a semana, cozinhar todos os dias, como eu posso ter uma alimentação mais equilibrada em relação a isso? Eu posso cozinhar e deixar isso congelado para durante a semana eu ir tirando esses alimentos, né? Então, é muito mais a gente procurar a nossa autonomia alimentar. A gente começar a perceber que cada um de nós somos responsáveis por nossas alimentações, por nossas escolhas. Não é o nutricionista, é a gente mesmo. É a gente acordar de manhã e perceber o que é importante para mim, o que eu gosto de comer. Isso está dentro do equilíbrio que a gente está falando nutricionalmente, né? Então, é mais ou menos isso, João. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E tem outra pessoa também perguntando aqui, o Anderson. É possível só comer bem, sem exercícios e se manter saudável? Isso. Eu só estava esperando ver se, se o João tinha entendido. Dúvida, né? Mas eu acho que ele entendeu. Não acho que ele tinha perguntado. E o Anderson também perguntou aqui, né? É possível só comer bem, sem exercícios e se manter saudável? Também, mas tem muitas outras coisas que a gente tem que parar para pensar aí também, Anderson. Por que o exercício é difícil para você? Por que não fazer exercício? O que é que tem na sua vida que é difícil também fazer exercício? E você começar a perceber, assim, qual é o papel do exercício dentro da nossa vida? Será que o exercício só é academia? Será que pode não ser uma caminhada, né, durante a semana, uma praça perto da minha casa, andar de bicicleta? Pense assim, se a gente fosse criança aqui nesse momento, né, a gente já fazia isso quando a gente era criança, né, de forma intuitiva. A gente brinca, a gente corria, se escalava, subia em árvore, ficava em balanço, né? Então, ou seja, a gente trazia o exercício como uma brincadeira, como algo prazeroso. Só que hoje, como eu disse, a gente não vê prazer no exercício, a gente acha que o exercício é uma obrigação, né? Que a gente tem que ir todo dia na academia, que a gente tem que ter lá o nosso força, foco e fé, né? E não é bem assim, né? A gente pode ter uma relação legal com o exercício de um jeito que seja prazeroso para mim também. Se a gente tem uma caminhada, se eu ando de patins, se eu ando de skate, se eu pulo corda dentro de casa. Então, tem várias coisas que são consideradas exercícios, né? E que fazem bem para a gente também. João disse massa. Pelo que eu entendi, parte do princípio do autoconhecimento e entendimento que estilo de vida de cada um deseja para si. Correto? Correto. Exatamente. Por quê? O que é saudável para mim pode não ser saudável para você. Você pode ser saudável para você comer pão todo dia. Para outra pessoa, não. Pode ser saudável toda semana tomar minha cervejinha e para outra pessoa, não. Então, por isso que a alimentação realmente é algo muito individualista, gente. Não dá para a gente escutar, né, a mídia e outras coisas, né, dizendo para a gente o que a gente precisa comer. E sim, a nossa vontade genuína, a nossa vontade interna, os nossos valores, o que a gente quer para si. Eu acho que agora tem outra pergunta. Tem. Quando estou muito nervosa, me dá muita fome. Tem uma forma de controlar isso? Bem, Aurimar, isso daí é o que a gente chama, que eu também falo muito no consultório, né? Que pode não ser fome, pode ser um comer emocional, ou fome emocional, quando a gente chama. Porque
às vezes não é uma vontade que o nosso corpo está tendo, fisiológica, né? No sentido de dizer, eu tô com dor de cabeça, eu tô irritada, ou eu tô com a barriga roncando. Às vezes, por conta do estresse, por conta do tédio, da ansiedade, de muita coisa que a gente acaba sentindo, a gente acha às vezes que é fome. Às vezes a gente fica, eu acho que eu tenho que comer. Mas às vezes não é. É só simplesmente uma pausa que a gente quer ter dentro daquele momento, né? Como a maioria de vocês provavelmente deve trabalhar com a tela, né? Todos os dias na frente, né? No computador. E isso também pode ser muito cansativo. Então, por exemplo, se a gente deixar um potinho de biscoito, né? Ou de um bombom do nosso lado, por conta desse estresse, a gente também vai ter uma tendência sempre de pegar, né, esse biscoito ou esse bombom. Mas aí, será que é realmente isso que eu queria? Ou era me levantar desse ambiente que eu estava, que estava me fazendo ruim, e sair para tomar um café, conversar com alguém, ligar para alguém que eu queira conversar, dar uma olhada na internet do que está acontecendo. Então, é muito importante a gente investigar, né? Parar para pensar quando isso acontece e perceber, né? Se realmente é fome, é algo realmente que eu estou buscando para acalentar o meu estômago ali que está ativado, ou é simplesmente porque eu estou comendo para aliviar alguma coisa. Lívia disse aqui também, por nada. E Lívia também. Em um dia estressante, tendo a comer muito besteira. Parece quase um presente a mim. Mas é isso mesmo também, Lívia. Porque quando a gente começa a entender que o estresse, né, interfere muito nas nossas escolhas alimentares, porque tem um porém aí também, né? A gente tem fome, a gente tem saciedade e a gente tem apetite. E o nosso apetite, né, a busca de querer comer algum alimento, seja ele qual for, ele é suscetível ao estresse. Então, quando a gente está estressado ou a gente está cansado, e se a gente passou o dia inteiro dentro dessa situação, é muito comum a gente procurar alimentos mais palatáveis, né? Que é o que você chama aí de besteira. Então, quando a gente fala assim, alimento mais palatável, são sempre os alimentos com maior teor de açúcar, maior teor de gordura e maior teor de sal. Então, é muito importante a gente também começar a observar isso que acontece comigo. E será que realmente é mais importante eu procurar a comida ou desacelerar outras coisas na minha vida que precisam ser desaceleradas? Eu acho que agora as dúvidas se encerraram. Acho que sim. Muito obrigada, Vanessa. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu que agradeço, pessoal, todo o pessoal do César, pelo convite. Gostei bastante, né, de estar falando com vocês. Eu sei que a maioria também possa não conseguir, né, por conta do trabalho e as coisas que tem que fazer também não está presente. Mas quem também for assistir depois, sinta-se à vontade para me procurar e procurar tirar dúvidas de o que precisar. Tá ótimo. Obrigada, viu? Tchau, gente. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Boa noite.